Faz força a cada um de vocês. Estamos juntos nessa manhã, começando uma jornada juntos. Essa jornada, nós estamos refletindo sobre a paixão de Jesus, esse desafio que nós temos sobre, como cristãos, da morte de Jesus, a sua entrega de vida por mim e por você. E eu decidi nessa semana fazer esse exercício. Eu convido você a participar comigo. Eu não sei em que momento você estará ouvindo essa reflexão e participando conosco. Muito bom ter cada um de vocês. E agradecemos a Deus pela tecnologia que permite a gente se aproximar de diversas formas, em diversos lugares, especialmente eu e você que fomos aproximados por esse amor, por essa vida que nos trouxe vida plena. O nosso convite, o nosso exercício nessa semana e a cada manhã, às 7 horas da manhã aqui, é olhar para um dos evangelhos e em cada um desses evangelhos eu e você refletirmos sobre a paixão narrada por esses evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ao mergulharmos, fazermos isso lendo o que a Bíblia nos deixou, nós não estamos em busca de causas, nós estamos buscando significado. Nós não estamos procurando respostas e explicações, nós estamos, sobretudo, aquecendo nosso coração com o propósito da nossa vida, aquilo que nos define, aquilo que aponta o caminho para nós. Nós faremos isso pelas manhãs e também às 10 horas. A Áquila também estará contando histórias, aquecendo o coração da nossa família, dos nossos filhos. Eu quero olhar no Evangelho de Mateus hoje, começando essa jornada, capítulo de número 26. Na verdade, se a gente fosse mergulhar em toda essa última jornada aqui, Mateus tem 8 capítulos que ele vai tratar desses últimos dias aqui. Mas eu queria fazer esse exercício com você a partir do capítulo 26, o versículo de número 17. Eu quero ler esse texto com você e depois fazer uma reflexão para a nossa caminhada. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? E ele disse: entrem na cidade, vão a certo homem e digam: o mestre diz, a minha hora está próxima. Eu e meus discípulos planejamos celebrar a ceia da Páscoa em sua casa. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus ao pé da letra e prepararam a ceia da Páscoa. Depois do pôr do sol, ele e os 12 estavam à mesa. Durante a ceia, ele disse: tenho algo difícil, mas importante para dizer. Um de vocês me trairá. Chocados, eles começaram a dizer, um após o outro: eu não, Senhor. Jesus respondeu: serei traído por alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição já prevista nas Escrituras. Até aí, nenhuma surpresa. Mas ai do traidor, do Filho do Homem, melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, afirmou: eu aqui não sou. E Jesus disse: você sabe que é você, Judas. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou-os e também disse: bebam todos vocês, isto é meu sangue, a nova aliança de Deus,
derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Não beberei vinho outra vez até o dia em que beberei com vocês no reino do meu Pai. Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus alertou-os: antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai me acontecer. Isto é para cumprir o texto das Escrituras que diz: vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Mas Pedro, todo afoito, afirmou: ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Jesus respondeu: não tenha tanta certeza. Ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão, orando: meu Pai, se há algum meio, livra-me. Afasta de mim esse cálice, mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo. E disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por 1 hora. Fiquem atentos. Orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou 2ª vez de novo e orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber esse cálice até o fim, estou pronto. Seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Dessa vez, deixou-os dormindo e pela 3ª vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar deles junto outra vez, disse: vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos! O traidor chegou. Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu, acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu beijar é que procurarão. Prendam-no. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: como vai, Rabi? Jesus disse: amigo, por que encenação? Então se aproximaram e o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, reagiu: não, põe a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada, por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo chamar a meu pai 12 exércitos de anjos, até mais, se eu quisesse, viriam combater a meu favor? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Elas dizem que tem de ser assim. Jesus então se dirigiu a eles: o que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus como se eu fosse um bandido perigoso? Estive ensinando no templo, dia após dia, e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabaram de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. O grupo que prendeu Jesus levou perante Caifás, o sacerdote principal.
ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro os seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Mas ainda que tentassem uma acusação falsa após a outra, nenhuma era convincente. Finalmente, 2 homens apareceram com este depoimento. Ele disse: posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: o que você tem a dizer dessa acusação? Ele manteve silêncio. Então o sacerdote declarou: ordeno pela autoridade do Deus vivo que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus foi direto: você mesmo disse. Isso não é tudo? Logo você verá por você mesmo o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu a compostura. Rasgando a própria roupa, gritou: ele blasfemou! Vocês vão ficar parados diante dessa blasfêmia? Todos gritaram: morte! Ele merece sentença de morte. Os homens começaram a cuspir e bater nele. Enquanto o esbofeteavam, faziam piada. Profetize, Messias. Diga quem foi que bateu agora. Durante todo esse tempo, Pedro estava lá fora no pátio. Uma empregada encarou-o e disse: você estava com Jesus, o Galileu. Na frente de todos, ele o negou. Não sei do que você está falando. Enquanto ele caminhava na direção do portão, alguém disse às pessoas que ali estavam: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mais uma vez ele o negou, reafirmando a negativa com o juramento: juro que nunca vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: você é um deles. Seu sotaque o denuncia. Então, Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando: nunca vi esse homem. Nesse instante, um galo cantou. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele saiu dali e chorou muito. À primeira luz do dia, os principais sacerdotes e líderes religiosos reuniram-se para finalizar o plano de matar Jesus. Eles o amarraram e foram levá-lo a Pilatos, o governador. Então Judas, que o traiu, viu que Jesus fora condenado. Cheio de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes e declarou: pequei, traí um homem inocente. Eles disseram: e nós com isso? Problema seu. Judas jogou as moedas no templo e saiu. Pouco depois, enforcou-se. Os sacerdotes pegaram de volta as moedas, mas não sabiam o que fazer com elas. Não é certo dar o pagamento por um assassinato como oferta no templo, concluíram. O dinheiro então foi usado na compra do Campo do Oleiro, que seria usado como cemitério de indigentes. E é por isso que aquele campo ficou conhecido como Planície do Assassino, nome que permanece até hoje. Cumpriram-se aqui as palavras de Jeremias. Eles tomaram 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado por alguns dos filhos de Israel, e adquiriram o Campo do Oleiro. Inconscientemente, eles seguiram as instruções divinas ao pé da letra. Jesus foi posto diante do governador, que perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus disse: se você diz. Mas quando as acusações choveram da parte dos principais sacerdotes e líderes religiosos, ele não disse nada. Pilatos perguntou: você não escuta a longa lista de acusações? Você não vai dizer nada? Jesus continuou em silêncio.
Nenhuma palavra saiu de sua boca. O governador estava impressionado. Segundo o velho costume, durante a Páscoa, o governador libertava um único prisioneiro escolhido pelo povo. Na ocasião, o infame Barrabás estava na prisão. Dirigindo-se ao povo, Pilatos perguntou: qual prisioneiro vocês querem que eu perdoe? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele sabia que as acusações contra Jesus eram pura inveja. Enquanto o tribunal ainda estava em sessão, a esposa de Pilatos enviou-lhe uma mensagem: não se envolva no julgamento desse nobre homem. Tive uma noite longa e difícil por causa de um sonho com ele. Enquanto isso, os sacerdotes e líderes religiosos tentavam convencer a multidão a pedir o perdão de Barrabás e a execução de Jesus. O governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu liberte? Eles disseram: Barrabás. Então o que farei com Jesus chamado Cristo? Insistiu. Todos gritaram: crucifique-o! Ele fez objeção: mas por qual crime? E eles gritaram ainda mais alto: crucifique-o! Quando Pilatos viu que não estava ainda a lugar nenhum e que o tumulto era iminente, pegou uma bacia com água e lavou as mãos perante a multidão, declarando: lavo minhas mãos da responsabilidade pela morte desse homem. De agora em diante, a responsabilidade é de vocês. Vocês são o juiz e o júri. A multidão respondeu: assumimos a responsabilidade, nós e nossos filhos. Então Pilatos libertou Barrabás e ordenou que Jesus fosse chicoteado e depois o entregou para a crucificação. Os soldados, designados pelo governador, levaram Jesus ao pátio e reuniram toda a tropa para se divertirem à custa dele. Eles tiraram a roupa de Jesus e vestiram-no com um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Puseram-lhe um bastão na mão direita, como se fosse um cedro. Depois se ajoelharam diante dele com zombaria. Viva o rei dos judeus! Viva! Gritavam. Então cuspiam nele e batiam-lhe na cabeça com o bastão. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto e o vestiram de novo com suas roupas. Em seguida, levaram-no para crucificá-lo. No caminho, vi um homem de Cirene, chamado Simão. Eles o obrigaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa Colina da Caveira, ofereceram a Jesus vinho misturado com fel para aliviar a dor. Mas quando ele o provou, recusou-se a beber. Assim que o pregaram na cruz, ficaram esperando sua morte. Passavam o tempo jogando dados e apostando as roupas do condenado. Acima da cabeça dele escreveram os termos da acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele crucificaram também 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando: você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora seu poder. Salve-se. Se você mesmo é o Filho de Deus, desça da cruz. Os sacerdotes principais, os mestres da lei e outros líderes religiosos estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar? Você é o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Ele estava tão confiante em Deus. Bem, que Deus resgate seu filho agora. Ele não alegava ser filho de Deus? Até os dois criminosos crucificados com ele participaram da zombaria. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus,
Por que me desamparaste? Alguns dos que viram aquilo ouviram e disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a numa haste e deu a beber a Jesus. E outros brincaram: vamos ver se Elias vem salvá-lo. E depois de outro grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos dos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles deixaram os túmulos, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando viram o terremoto e os outros fenômenos, o capitão da guarda e os que estavam com ele ficaram morrendo de medo. Eles disseram: é o Filho de Deus. Só pode ser. Havia ali também algumas mulheres que observavam a certa distância. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos irmãos Zebedeu. Mais tarde chegou um homem rico de Arimateia, discípulo de Jesus. Seu nome era José. Ele pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o governador atendeu ao seu pedido. Jesus tomou o corpo, envolveu em um linho limpo. José tomou o corpo, envolveu em um linho limpo, depositou-o no próprio túmulo, um túmulo novo. Havia pouco escavado na rocha e pôs uma grande pedra à entrada. Então foi para casa. Maria Madalena e as outras Maria, porém, sentaram-se no lugar de onde podiam ver o túmulo. Depois do pôr do sol, os principais sacerdotes e os fariseus pediram uma audiência com Pilatos. Eles disseram: Senhor, nós nos lembramos do que aquele mentiroso anunciou quando estava vivo. Após 3 dias, eu ressuscitarei. Precisamos manter o túmulo selado até o 3º dia. Há uma boa chance de que os discípulos dele roubem o corpo e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Então estaremos em péssima situação. O último engano será pior que o primeiro. Pilatos concordou. Vocês terão uma guarda. Vigiem o túmulo da melhor maneira que puderem. Em seguida, eles saíram, puseram guardas no túmulo e selaram a pedra. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela memória do teu amor e da tua obra por nós. Pedimos ao teu Espírito que ilumine o nosso coração, aqueça a nossa fé, nos revele tua vontade e nos aproxime mais e mais de ti. Pedimos ao teu doce Espírito que, mais uma vez, sonde o nosso coração e a nossa mente, para que possamos olhar para nós e olhar para a cruz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ao olhar para o relato de Mateus, eu gostaria de refletir com você sobre a nossa identidade. O que me vem ao ler e relembrar o registro de Mateus, de alguém que andou com Jesus, é isso. Qual é a nossa identidade? Desde o início desse relato, Jesus tem consciência de quem ele é. E ele vai dizer para os que vão preparar a Páscoa: a minha hora está chegando, eu sei quem eu sou, o que eu tenho que fazer. Ele vai ter consciência disso lá no Getsemane: a minha hora já chegou. A angústia dele no Getsemane de saber quem ele é e a vontade de Deus para ele, ele está enfrentando todo o processo do seu julgamento, e aqui é colocado em questão quem ele é, o que eles dizem que ele é e quem realmente ele é. Interessante como até isso faz parte da zombaria.
Eles vão zombar Jesus sobre isso, sobre quem ele é. Ele vai ser zombado por conta da sua identidade. E ao final do texto, os homens cheios de temor, o capitão da guarda e os outros soldados, eles vão ser tomados desta consciência. Ele é o Filho de Deus. Jesus tem consciência da sua identidade. Ao mergulhar nas palavras de Mateus, nós encontramos alguém que tem consciência da sua identidade e por isso consegue enfrentar a adversidade. Ao mergulhar nesse relato da paixão descrito para nós, por alguém que esteve próximo, que viveu esses momentos, nós ouvimos sobre alguém que tinha consciência da sua identidade e por isso conseguiu enfrentar o que era necessário, conseguiu enfrentar o que era necessário dentro de si. O relato vai nos lembrar disso. Ele enfrenta seus temores, ele enfrenta seus pensamentos, e ele enfrenta o que tem fora de si, ele enfrenta as circunstâncias, ele enfrenta as pessoas, ele enfrenta a zombaria. Nós encontramos no relato de Mateus o desafio a termos consciência da nossa identidade. Quando temos consciência da nossa identidade, nós conseguimos fazer essa jornada de enfrentamento dentro de nós e fora de nós. Eu e você somos chamados a termos consciência da nossa identidade. Não apenas descobrir a nossa identidade, viver de acordo com a nossa identidade e enfrentar o que é necessário a partir da nossa identidade. A consciência da identidade nos liberta e nos prepara para enfrentar o que for necessário. Jesus tem consciência do tempo, ele sabe que essa hora está chegando, que a sua hora chegou, ele sabe quem ele é e ele sabe quem os outros são. Jesus, a partir da sua identidade, ele também pode se oferecer para que eu e você pudéssemos ter a nossa identidade restaurada. Se eu e hoje você podemos ser restaurados na nossa identidade como filhos de Deus, é porque o Filho de Deus, ele enfrentou e viveu a sua identidade até o fim. Talvez aqui um dos momentos mais profundos que nós temos sobre a humanidade e a divindade de Jesus é o relato do Getsemane. Era necessário algo ser feito para que eu e você pudéssemos ter a nossa identidade restaurada. Se ele não enfrentasse isso até o fim, eu e você não teríamos a nossa identidade restaurada. Que nessa semana, que é na verdade uma semana como qualquer outra semana, ao mesmo tempo uma semana de oportunidade para mergulharmos em nossa fé e na nossa identidade. O meu convite a você na jornada para nos prepararmos esta semana, para que Deus aqueça o nosso coração, nos relembre quem Ele é e quem Ele deseja nos tornar. A cruz é esse já e ainda não. A cruz é a certeza que Deus restaurou a nossa identidade. A cada dia essa identidade está sendo formada dentro de nós. E eu e você podemos viver a partir dessa identidade. Eu e você podemos restaurar a nossa vida a partir dessa identidade. Eu não sei quais são os pensamentos, sentimentos, o que há aqui dentro que precisa ser enfrentado a partir da sua identidade. Eu não sei qual é a realidade, a zombaria, os confrontos externos que você está vivendo por conta da sua identidade. Mas uma certeza eu e você podemos ter. Ele se fez gente, habitou entre nós, deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter a nossa identidade restaurada. Deus abençoe-nos nessa semana, a cada reflexão, que Deus abençoe nossa cidade, nossa jornada, todos os enfrentamentos que nós temos, que Deus olhe com favor para aqueles que estão enfermos, que Deus olhe com carinho e cuidado para aqueles que estão tomando decisões, que estão lidando com pressões
daqueles que hoje precisam fazer enfrentamentos. Que Deus nos guarde, renove o nosso coração e, sobretudo, renove a nossa fé. Que Deus abençoe a sua semana. Às 10 horas, a Acla vem para contar histórias e amanhã, às 7 horas, eu espero você novamente para refletirmos sobre a paixão no registro de Marcos. Que Deus abençoe a sua vida.